Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Já estou aqui a postos para começar mais uma videoaula. Convido vocês também a se posicionarem aí na casa de vocês para a gente começar mais um conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre geografia. E na disciplina de geografia nós vamos finalizar o módulo 3 também, discutindo a respeito de vegetação e clima, que é um assunto que a gente vem falando desde as 2 semanas atrás. Falamos sobre como acontece a questão da previsão do tempo, falamos quais são as influências que indicam o clima e a vegetação de um certo local, falamos também que esses climas, essa vegetação pode ser alterada com o passar dos dias. Hoje a gente vai falar sobre a influência do homem nas mudanças das paisagens e desse clima. Vamos falar também sobre a questão de preservação e como nós poderemos ajudar futuramente para que o meio ambiente não sofra tanto com essas mudanças que o homem vem provocando. Vamos lá? Peguem o livro de vocês no módulo 3, localizem a página 321, que a gente vai começar a falar sobre a influência do homem nas mudanças do meio ambiente. Pessoal, nós já falamos isso no bimestre passado, né? E a gente já viu com muita veemência sobre a força que o homem tem, a importância da atividade dele dentro das mudanças do meio ambiente. E isso vai desde clima, desde as estações, como também a alteração da paisagem. Nós vamos ver que o homem ele modifica a paisagem natural como consequência. Então ele não faz isso querendo modificar a paisagem. Ele faz isso com o objetivo de, primeiro, enaltecer a economia do local, do país, do estado, ou mesmo para a questão de sobrevivência. Já vimos que a criação de animais pode alterar o meio ambiente, né? Pode alterar a flora, a questão das árvores. A construção de cidades faz com que haja desmatamento, né? O cultivo de algumas plantações altera também o desmatamento, né? A busca por algumas árvores por conta do pau que elas têm, né? Também vai fazer com que seja alterado esse meio ambiente. Então, tudo isso leva em consequência as mudanças da flora. E isso pode trazer resultados negativos tanto para os animais, né, que dependem desse ambiente natural, como também nós, seres humanos, que dependemos desse nicho ambiental natural. Então a gente vai aí, desde a exploração de árvores, como a gente viu com muita clareza, bem lá no início do século XVIII, quando teve a exploração forte do pau-brasil no Brasil, né, em que a gente também acabou vendo o cultivo de outras plantações que foram influência forte no comércio brasileiro. Vimos sobre as plantações da cana-de-açúcar e o minério, né, a busca por os extratos de rochas da terra, o minério, o alumínio, o ouro, né, e vários outros componentes. Então, todas essas buscas por esses elementos trouxeram para nós alterações no meio ambiente. Na página 321, vocês vão dar uma olhadinha aí que vão estar vendo algumas consequências de mudanças da paisagem que o homem provocou. Aí a gente tem uma queimada, né, numa floresta, em que provavelmente ele deve ter feito isso em busca da exploração das árvores, ou mesmo para poder cultivar o solo, né, para poder usar o solo como cultivo de alguma plantação. Vocês vão ver aí também que ele está utilizando uma máquina, né, para poder estar cultivando esse solo. Nós vamos ter também essa exploração dessa madeira para poder fazer a levada dela para o mercado e com esse material, com essa matéria-prima, fazer produção de móveis, né? E nessa imagem que vocês estão vendo aí, por exemplo, essa queimada é na Amazônia, né? Uma foto real em que o homem fez essa queimada para poder estar trabalhando neste terreno com a agricultura e a criação de animais. Como vocês podem observar, o que eu já disse,
né? Nós temos então como consequência a alteração das paisagens pela atividade humana, né? E essa atividade se dá pela necessidade da sobrevivência e também pela ambição em evoluir e crescer cada vez mais economicamente. Quando eu falo economicamente, eu falo de dinheiro, né? Crescer em bens, em vendas, fazer com que o país cresça cada vez mais. Tudo entendido aí, pessoal? Vamos para a página 322, que a gente vai ter aí uma imagem que mostra, né, muito claramente sobre um espaço onde há uma mineração, né? Essa mineração aí é onde eles extraem ferro, bauxita e ouro, que são 3 componentes naturais que são caríssimos, né? Então vejam aí o tamanho da cratera que eles abrem na paisagem para poder encontrar esse material. E isso é praticamente irreversível, não tem como voltar atrás. A gente vai entupir esse buraquinho de novo, porque não é um buraquinho, é um buracão, é um buraco enorme. E isso pode trazer consequências, um abalo diferente, tanto nas estações do ano, quanto a questão do clima, né? Quanto a movimentação da Terra. Isso pode ser consequente num futuro bem próximo ou distante, mas haverão consequências. E é essa consciência que o homem precisa ter, tá? De consequência das suas atitudes aqui no meio ambiente. Então vocês podem observar esse buraco, ele é de uma mina nos Estados Unidos, onde se explora o ouro, o ferro e a bauxita. Ok, pessoal? Bom, continuando, a gente vai saltar, vocês vão fazer essa atividade depois, tá? A gente vai saltar para a página 324 e vamos falar sobre atitudes que nós podemos estar realizando para ajudar na preservação, tá? E no cuidado com o meio ambiente. Não é de hoje que a gente fala sobre esse assunto de cuidar do meio ambiente. É um assunto que é antigo, arcaico até, mas as pessoas ainda não se conscientizam do cuidado que é preciso ter para com o meio ambiente. Como é esse cuidado? Primeiro, se você precisa dos elementos da natureza para sobreviver, ou para o cultivo ou crescimento econômico, tem que saber utilizar esses elementos. Como assim? Respeitar o ciclo de reconstrução natural para que você possa estar, então, extraindo novamente daquele espaço ambiental em que você tirou aquela matéria-prima. Se você vai lá e extrai um certo tipo de madeira, você não pode extrair 100% dessa madeira. Existe uma porcentagem considerada saudável para ser tirada do meio ambiente. Por quê? Porque é preciso que você deixe lá uma boa parte para que a natureza possa se recompor novamente, se reconstruir. E a isso tem que ser dado um prazo de carência para que ela possa fazer essa reconstrução. Se for respeitado esse prazo de carência, a gente pode ter uma diminuição dos abalos ambientais sofridos pela ação do homem. Porém, o homem não está tendo essa consciência de dar o espaço que a natureza precisa para se reconstruir. E assim é na caça, né? E assim é na pesca, e assim é em todos os aspectos em que nós estaremos precisando da natureza. Então, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, se conscientizar de dar à natureza esse espaço para se reconstruir. Segundo, poder estar implantando na natureza a nossa parcela de ajuda pelo que nós tiramos dela. A principal coisa é plantar árvores, porque a gente mata muitas árvores, né? O homem mata muitas árvores diariamente. Então, plantar árvores já é uma das principais atitudes. Você pode plantar uma árvore para poder estar ajudando na construção ou na reestruturação do meio ambiente. Depois, podemos então estar preservando os rios para que não haja contaminação de lixo nesses rios. Isso é muito importante também. E a gente pode fazer isso dentro das nossas casas, fazendo a divisão do nosso lixo, para que quando vá para a rua, aquele pessoal que trabalha na limpeza pública possa estar fazendo a coleta seletiva. O que é essa coleta seletiva?
é a separação do lixo, quando eles separam lixo orgânico, plástico, vidro, né? E tudo isso pode ser positivo para o cuidado do meio ambiente, no aspecto de que alguns desses materiais vão para a reciclagem e outros que podem ser dissolvidos com maior facilidade na natureza, aí sim podem ser rejeitados lá. Nós vamos ter aí, pessoal, na página 324, nesse quadrinho em roxo, né, um estudo de caso em que ele fala sobre uma certa escola, que nessa escola eles realizaram uma atividade coletiva, né, em que nessa atividade coletiva eles fizeram plantações de árvores, né, e ajudaram a natureza de certa forma, como se fosse um projeto que foi realizado nessa escola, tá bom? Quero que vocês deem uma lida depois, só a título mesmo de estar tomando novas experiências. Só para falar, tá, que tudo isso que eu falei nessa questão da preservação do meio ambiente, das atitudes que nós podemos estar fazendo, por que isso é importante? Porque, ao contrário disso, tudo que acontece na natureza reflete em nós seres humanos. A poluição dos rios, dos mares, reflete em nós, tanto economicamente quanto a questão ambiental, tá bom? Os desmatamentos, né? Enfim, de modo geral, tudo que acontece no meio ambiente reflete na vida do ser humano. Na página 325, ele traz aí 6 tópicos de preservação ao meio ambiente para que a gente possa estar realizando. E vocês vão estar lendo isso daí também posteriormente, tá bom, pessoal? Gente, com isso a gente finaliza então o conteúdo de geografia do módulo 3, passando a próxima semana começar o módulo 4, o último módulo deste ano de 2020. Vamos para as atividades? Vocês vão pegar a agenda de vocês e vão marcar aí a atividade da página 322 e 323. Vou repetir, 322 e 323. Vão também estar fazendo a atividade da página 326 e 327. Pronto, é só isso. Essa é a atividade posterior de geografia, que é o conteúdo de resumo, né? Para a gente estar revisando o que a gente estudou nesse bimestre, a gente vai fazer depois, tá bom? Então, vocês fazem só essas atividades que eu acabei de pedir. Pessoal, beijão, tenham um ótimo dia e a gente se encontra a qualquer momento. Tchau, tchau, gente!